Sou Edilson Andrade, médico do Paysandu. Vim aqui para comunicar a vocês sobre uma baixa que a gente teve na última semana, né? O atleta Yuri, que é volante, né? E já treina com profissional desde o ano passado. Teve um entorse do joelho no treino semana passada e foi constatada uma lesão ligamentar importante. Com isso, o atleta está em fase de pré-operatório e a gente deve, essa semana ou no máximo na outra, estar realizando o tratamento cirúrgico dele e vai passar aí por um longo período afastado, se recuperando, até a gente ter ele entregue à comissão técnica de novo. Sobre os exames que foram repetidos, né, de teste de Covid, não seria preciso falar o nome e tal, mas alguma outra baixa em relação à Covid depois desses últimos testes? Sim, a gente teve um atleta, né, que testou positivo, porém a gente não olha só para o exame, a gente tem todo o histórico, a gente tem a análise através do nosso inquérito. Então a gente, para cumprir o protocolo, resolveu afastar esse atleta por pelo menos essa semana aí. A gente vai ficar vigilante em cima dele, se precisar fazer outros exames para pesquisar outros aspectos da saúde dele, a gente vai fazer. Mas a princípio o atleta está bem, está tranquilo, está sem sintomas no momento. Mas para cumprir protocolo e diante desse cenário de incertezas, que é a Covid-19, por segurança a gente resolveu afastar essa semana. E muito provavelmente na segunda-feira ele deve estar concentrando com o resto do grupo. Por quê? Porque num tempo tão curto assim, segunda-feira ele já voltaria a concentrar com o restante do grupo. Um tempo maior, doutor, explique isso pra gente. Então o que a gente tem de evidências, né, varia muito de pessoa para pessoa, a questão de sintomas, a questão da transmissibilidade da doença, ainda cada dia a gente tem uma novidade, o que é certeza hoje, amanhã já não é. Então, de acordo com o nosso inquérito epidemiológico, investigando o histórico do atleta, a questão de presença de sintomas, contato com possíveis casos suspeitos ou até casos confirmados, ele já tem um tempo aí, digamos, de infecção. E graças a Deus, graças ao nosso protocolo, graças à disciplina de todos os funcionários e comissão técnica, a gente percebeu que com os resultados, ele não transmitiu para ninguém. Pelo menos esses resultados mostraram isso para a gente. Então a gente, baseado nisso, baseado nas evidências, a gente até ampliou esse afastamento dele. Então a gente, por segurança, vai mantê-lo fora essa semana. Bom dia, doutor Edilson. Com relação às mudanças acarretadas pela pandemia, as mudanças ocasionadas pela pandemia, o que é que mudou em relação ao tratamento de atletas? O que é que mudou em relação à assistência que vocês prestam, por exemplo, a atletas que sentem algum desconforto? O que é que mudou na rotina do Paysandu nesse sentido? Graças a Deus, nenhum atleta acusou sintomas nessa última semana. Na verdade, a gente teve um atleta na semana passada, semana anterior, retrasada, que apresentou os sintomas. Fizemos toda a bateria de exames, fizemos toda a pesquisa para a Covid e deu tudo negativo. Mesmo assim, seguindo os protocolos, seguindo as recomendações de agências sanitárias e órgãos sanitários, a gente preferiu afastá-lo até a remissão total dos sintomas e ele inclusive retornou hoje. E aí ele está concentrando hoje com o pessoal. Não houve grandes mudanças, né? A gente, na verdade, o que a gente tem de mudança no nosso protocolo, na nossa rotina, é o avançar, né, a evolução com relação aos treinos. De acordo com as datas que foram sendo divulgadas, a necessidade de adaptação e a evolução física dos atletas, a gente conseguiu chegar no que a gente chama de fase 4 do nosso protocolo, que é o treinamento do grupo total, sem divisões de grupos. Então isso facilita muito o trabalho da comissão técnica no preparo para os jogos. Com relação aos outros setores, a gente mantém as fases 2 e 3, que é restrição parcial. No caso, atendimento fisioterápico, atendimento aqui no consultório médico, uso dos vestiários limitado, as medidas de proteção todas sendo mantidas como nas fases 2 e 3. Então não é porque no treinamento a gente chegou na fase 4 que os outros setores a gente também iria retomar, que a gente chama de retomada total. Então a gente mantém o distanciamento, as medidas de segurança e de higiene pessoal, inclusive no refeitório. A decisão de concentrar, ela foi uma medida conjunta até pela segurança.
Se pudéssemos ter feito isso lá no início, depois da primeira testagem, seria o ideal. Porém, considerando o aspecto psicológico dos atletas, que já vem de um isolamento aí, por conta da pandemia, isso seria ruim para a cabeça deles, para a comissão, isso poderia ter uma repercussão pior. Então a gente resolveu segurar essa concentração até mais próximo do início das atividades oficiais de jogos. Edilson, isso quer dizer que depois de começar o campeonato, dia 1º e depois com a Série C, os jogadores podem, dependendo da avaliação que vocês estão fazendo, vocês que eu digo, o departamento médico, comissão técnica e além da diretoria, essa concentração pode continuar permanente? Dinho, como a gente tem aí, vai ser um calendário muito apertado, vai ser jogo em cima de jogo, vai ser praticamente uma concentração full time, né? Vai ter uma variação, né, claro, com relação à folga, principalmente depois de jogos, né? Isso aí a gente vai discutindo com a comissão técnica, mas ainda não tem uma definição. Mas a gente sabe que pela maratona de jogos que a gente vai ter, né? Já saiu o calendário da Série C, já saiu do Paraense. E aí quando começar a Copa Verde, provavelmente ela vai vir depois do fim do Paraense. E aí vai voltar a ser quarta e final de semana. Então vai ser difícil evitar concentrar, entendeu? O que a gente tem que é manter a recomendação para os atletas na vida social. Isso aí o professor Hélio, a comissão técnica está trabalhando muito com eles para a nossa segurança interna. Então a gente tem essa previsão de que a concentração vai ser praticamente direto por conta da maratona de jogos. Tendo em vista esse cenário, doutor Edilson, seria interessante para vocês, do departamento médico, que a Série C fosse disputada mais ou menos como é a Copa do Nordeste, com bloco, por exemplo, a Copa do Nordeste vai ser toda em sede única. Seria interessante que a Série C, talvez não fosse sede única, mas tivesse 4 rodadas em realizadas em uma praça, outras 4 em outra praça. Seria interessante um modelo parecido com esse? Sim, inclusive a gente vai ter uma reunião amanhã, né, com a comissão médica da CBF, tá? Todos os médicos representantes da Série C, para planejamento dos nossos protocolos e definição de organização de testes, de rotina de testes. Isso aí a gente tem que considerar o tamanho do Brasil, né, a dimensão continental do nosso país. Cada região é uma região, então tem clubes na Copa Verde que são do Centro-Oeste. Centro-Oeste agora está vivendo o pior momento, talvez, da pandemia. Então, até que ponto seria interessante concentrar numa sede, trazer o pessoal do Centro-Oeste para essa possível sede única? Que controle teríamos que ter, né? Então, é bem obscuro ainda essa definição. Talvez pudesse ser, já que a gente tem em outros modelos, até em outros esportes, a concentração total em uma sede. Testou todo mundo, de acordo com os resultados, concentrou o pessoal, como na NBA, no MMA, a gente tem isso, mas a gente sabe que a nossa realidade é diferente. Então a gente tem que considerar vários elementos aí. Seria uma possibilidade, sim, mas tem que considerar muita coisa. Como é que o senhor vê essa situação de os jogadores folgarem após as partidas? Acha que pode ocorrer mais casos de jogadores com Covid? Sim, sempre a gente vai correr esse risco, né? É difícil eliminar nenhum local, mesmo com os melhores protocolos, nenhum vai eliminar totalmente o risco. A gente adota medidas para diminuir ao máximo o risco, né? E aí a gente vai testando periodicamente para ter um respaldo concreto sobre essa situação. Então, risco a gente sempre vai ter. A gente orienta, a gente faz cartilha, a gente conversa, informa e de posse disso a gente tenta chegar o mais perto do ideal para esse risco ser o mínimo possível. Mas eliminar um risco ninguém consegue. Além do Netinho, que falou em entrevista coletiva na semana passada, e do Yuri hoje, algum outro jogador do Paysandu apresentou problemas físicos? Em relação à Covid-19, desde que o Paysandu começou a fazer os primeiros testes, quantos jogadores foram diagnosticados com a Covid? Certo. Com relação a problemas físicos, a gente está tendo algumas situações de, principalmente, fadiga muscular, até pelo tempo de inatividade relativa, né?
Então, além do Yuri e do Netinho, a gente teve o Alan Kalberg, que sentiu a coxa semana passada, e o Flávio, o menino que subiu da base, mas já estão recuperados, já estão novamente treinando com o grupo de alta do DM. Com relação à Covid, a gente teve lá no início, né, na primeira testagem, um atleta que precisou atrasar em uma semana a integração com o grupo. E agora esse outro atleta que vai atrasar a concentração aí em uma semana. Somente esses e um funcionário da contabilidade também que apresentou, mas conversando com essa pessoa foi provado que ele já teve há mais tempo e foi uma variação do exame mesmo que aconteceu, então ele está trabalhando sem problemas, cumprindo as medidas do nosso protocolo. Edilson, você falou que o Yuri vai ficar um longo período fora do gramado. Tem uma previsão exata ou não? Depois da cirurgia, pelo menos 8 meses. Antes da paralisação, o Paysandu não teve nenhum problema de lesão com os jogadores. Houve algumas situações de desconforto, como foi do Vinícius Leite, etc. Agora, para essa volta, vocês preveem que essas lesões musculares vão ocorrer a partir do momento em que houver essa sequência de jogos? A gente já previa que tivesse tido mais do que a gente está tendo, na verdade, né? De acordo com o que a gente viu de outros clubes e outras competições que iniciaram, a gente começou a estabelecer o protocolo de prevenção, que a gente, na verdade, já tinha desde o início do ano, grupos de prevenção de lesão muscular. E quando a gente resolveu estabelecer o nosso protocolo de retomada, a gente incluiu o home training, que foi a fase inicial, que era justamente para quando começasse a fase presencial, a gente reduzisse ao máximo esse risco de lesões musculares. Claro que num jogo a gente tem situações diferentes, né? A gente tenta reproduzir no treino ao máximo o que é feito no jogo. Porém a entrega é diferente, né? Muitas das vezes. Mas a gente espera que não tenhamos grandes perdas aí. Uma ou outra pode acontecer, pela fase de inatividade que o grupo ficou, mas a gente espera ter isso bem reduzido. O que aconteceu agora no início, a gente até acha que seria melhor acontecer agora nessa fase inicial de treinos do que deixar para acontecer na competição e termos perdas mais importantes. Mas o que a gente vê é uma evolução muito grande do grupo com relação à parte física e a gente tenta diminuir isso aí ao máximo.